Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes e também para quem nos assiste. Vera, finalmente parece que foi resolvido esse imbróglio aí do ministério que a Simone Tebet vai ocupar no governo Lula. Ela aceitou ocupar o planejamento. O que a gente pode esperar agora dessa relação entre Tebet e Fernando Haddad? Porque era esse grande ponto de interrogação, né? Já que ela é muito mais liberal do que o Haddad, pode ter algum tipo de conflito? Já teve uma conversa ali entre os dois para parar algum tipo de aresta? Pois é, Carol, esse segue sendo, a meu ver, o principal ponto de interrogação. E eu até ampliaria a relação dela com o PT, né? Não só com o Haddad, porque a principal interface dela vai ser mesmo o Ministério da Fazenda, que concentra as decisões e as formulações de política econômica. Mas o Ministério do Planejamento é uma espécie de ministério cercado de outros ministérios petistas por todos os lados. Ela vai ter uma grande relação também com a Casa Civil do Rui Costa, inclusive um dos chamarizes que colocaram no planejamento para que ela aceitasse, que é o Plano de Parcerias e Investimentos, o PPI, os petistas já correram para dizer que, olha, não é bem assim, é uma gestão compartilhada entre Fazenda, Casa Civil e Planejamento, ou seja, dois petistas contra ela. Se houver qualquer controvérsia em relação a essas diretrizes, de ser mais ou menos pró-iniciativa privada, ela vai ficar em minoria, né, nessa arbitragem aí. Então, eu acho que é uma grande incógnita como se dará a relação entre ela e esses ministérios petistas. A Simone Tebet é alguém que tem um histórico de articulação, ela se dá bem na articulação, ela articulou a criação da bancada feminina no Senado, por exemplo, ela comandou a Comissão de Constituição e Justiça do Senado num momento em que se avançou bastante, ela conseguiu articular a presença da bancada feminina na CPI da Covid, mas ela também é alguém que não se furta ao embate quando ela não concorda com o que está sendo feito. Então foi assim também na gestão Alcolumbre, que ela bateu de frente com ele em vários momentos, com o próprio Rodrigo Pacheco. Depois, na CPI, ela também teve momentos de embate com depoentes e com a própria cúpula bolsonarista da CPI. Então, ela é alguém que consegue construir consensos, consegue construir ali articulação política, mas também não se furta ao embate quando ela não concorda com alguma coisa. Então, essa tensão a gente vai ter que ver como é. Você perguntou como que foi recebido pelo Haddad, como foi a conversa dela com o Haddad. Até então eles não tinham conversado. Até o início da tarde de hoje, quando eu apurei, falei com pessoas dos dois lados ali, eles ainda não tinham tido essa conversa que estava prevista para ocorrer entre hoje e amanhã. Então vai haver essa conversa até para eles baterem uma bola do que cada um vai concentrar, de como vai ser essa dinâmica, mas ainda não tinha acontecido. Ela também vai ter de lidar com as estatais, porque existe uma secretaria dentro do Ministério do Planejamento que é uma espécie de coordenação das estatais, e ali também nessas estatais vão estar petistas em quase todas elas. Imagino que ela vai poder contar com o Alckmin como um aliado, porque o vice-presidente também vai estar na equipe econômica de alguma forma, comandando o MIDIC. Então, essa coisa de iniciativas de parcerias com a iniciativa privada, eu acho que ela vai ter no Alckmin um grande parceiro. E o fato de os dois não serem petistas e serem pessoas com visões mais liberais da economia, deverá forçar a uma aproximação natural entre eles. E aí, essa dinâmica de como vai se dar a relação com o PT é algo que a gente vai ver com o tempo e quando os temas forem surgindo, né? É uma costura muito grande, né? Não só a Tebet, mas muitas forças representadas nesse ministério. Fica esse ponto de interrogação, como é que essas forças vão dialogar. Mas, Vera, qual deve ser o foco principal da atuação da Tebet? Porque ela originalmente queria um ministério que fosse uma vitrine maior, né? Ministério das Cidades, ou, enfim, queria cuidar de Bolsa Família, não conseguiu, ficou num planejamento que é um ministério técnico, né?
Ministério técnico, mas com uma possibilidade ali de entregar políticas públicas, Carol. Eu acho que ela vai focar nisso, desenho de políticas públicas e desenho de planejamento efetivamente de médio e de longo prazo, né? Alguém que consegue articular diferentes áreas do governo para entregar políticas mais eficientes, para que o gasto público seja mais eficiente e que a gente tenha a capacidade de projetar o futuro com menos improviso. Então, esse tem sido o discurso dela quando ela conversa por que ela aceitou um ministério para o qual ela meio torcia o nariz, não demonstrava ter muito apetite. Então, essa coisa do PPI foi uma coisa que ela começou a usar como algo que lhe interessava e logo o PT tratou de dizer, opa, não é bem assim, não é tudo seu, vai ter que dividir esse doce com os coleguinhas. E tem também lá o PPA, que é o Plano Plurianual, que é o plano no qual você desenha as metas dos 4 anos de gestão. É algo que dá para ela usar como uma tentativa de construir políticas públicas e construir consensos com diversas áreas do governo. Ela vai ter sob o seu guarda-chuva o IPEA, que é um centro de estudos e de desenho dessas políticas, então acho que ela vai tentar resgatar essa instituição que também ficou meio ali à deriva nos anos Bolsonaro, muito produzindo estudos que o próprio governo depois questionava, porque iam contra aquela ideia de uma ideologia muito forte bolsonarista, e também o IBGE, que é uma instituição que tem que ser resgatada, porque perdeu muito do seu poder de produzir políticas públicas. O próprio censo, que é uma coisa que sempre se fez, que é necessário que seja feito, está aí atrasado por 2 anos e também não vai ser entregue agora no fim desse ano, vai ser entregue no ano que vem. Então, são centros que sempre foram de excelência, de produção de conhecimento e de dados e estatísticas e estavam meio escanteados, que ela pode também resgatar. Ô Vera, dá pra gente dizer que foi tipo um jogo de resta um, que ela teve que aceitar o planejamento porque foi o que sobrou ou não? Eu tenho um pouco essa impressão, Carol. É lógico que o discurso não vai ser esse, o Lula vai tentar enfeitar bastante, né, esse presente, ela vai também receber com aquela alegria de quem ganhou o que estava pedindo para o Papai Noel e não o que não pediu. Mas eu fiquei com essa impressão. Por quê? Porque primeiro ela aventou a possibilidade de ir para o Ministério da Educação e logo se falou, não, aqui não, que aqui é do PT. Depois ela olhou para aquele desenho e olhou para a política social e achou que era algo que ela gostaria de fazer, que lhe daria um discurso, uma plataforma para 26. E aí falaram, aqui não, aqui é do PT. Aí vieram para cima dela com o Ministério do Meio Ambiente, algo que ela não tinha pensado, mas que é uma área que também agrada a ela, tem a ver com o mestrado, o doutorado que ela fez, mas aí ela não quis puxar o tapete da Marina. E aí surgiu a possibilidade do Ministério das Cidades, e aí quem puxou o tapete dela foi o próprio partido dela, o MDB, que falou, não, esse aqui é nosso, e a Simone é do MDB, mas é da cota do Lula. Então foi meio que sobrou, a minha sensação é essa, e eu acho que vai depender muito da capacidade dela de fazer vista grossa para umas puxadas de tapete que ela certamente vai receber estando ali. E o PT vai olhar com muita desconfiança o fato de ter um corpo estranho no meio da equipe econômica, quando quase todo o resto é petista. Então, eu acho que a chance de haver um tensionamento ali é grande, é maior. Muita gente está comparando ali Serra a Malan, mas eu acho que é de outra natureza, porque nem o Serra era um político, mas o Malan não era, não tinha pretensão política ali. O Haddad é um político com pretensões políticas e para quem o PT tem grandes planos, ela é uma política com pretensões políticas e o Geraldo Alckmin também. Então você tem uma equipe econômica que é uma espécie de um triângulo das Bermudas ali, em que interesses políticos se confundem com a necessidade de você formular uma política econômica. Então, vamos olhar com atenção para como essa dinâmica e esse relacionamento vai se desenrolar. Você acha que essa pasta permite projeção para 2026? Porque, claro que a Simone tem pretensões, como você disse, inclusive de disputar a presidência mais à frente, né? Ela vai conseguir essa vitrine ali ou deve ficar meio anulada? Eu não vejo o planejamento como uma grande vitrine. Vai ter que ter um bom trabalho de marketing. Ela teve um ótimo marqueteiro na campanha,
conseguiu projetá-la, mesmo diante da dificuldade óbvia de alguém disputar com 2 presidentes altamente conhecidos, essa característica inédita que teve o pleito de 2022, de ter um presidente no cargo e um ex-presidente em outras 2 ocasiões. Mas só o planejamento eu não vejo como dê a ela essa projeção, ainda mais quando ela vai estar em minoria na equipe. Então, não sei se fica 4 anos nessa pasta ou se o próprio Lula vai perceber essa dificuldade e se ela estiver indo bem e se estivesse se relacionando bem com ele, talvez deslocá-la para uma outra pasta para preservá-la, para poupá-la. A pasta do planejamento, originalmente, também tem uma interface com o Congresso, que a gente vai ter que ver como vai se dar, porque é ali que são feitos os contingenciamentos, os cortes, tem que decidir se crédito extraordinário vai para cá ou vai para lá. Então, também tem essa tensão do dia a dia da gestão do orçamento, que não é algo simples. E ela foi contra o orçamento secreto, que agora acabou, mas que foi convertido em outras modalidades de emendas. Eu acho que tem uma série de campos minados até 2026 no caminho dela, Carol. Vamos ver como que ela vai se desviar deles e em que condições ela chega lá. Se chega no governo, se chega próxima, se chega queimada, se chega tendo saído rapidamente. Tem aí, eu não tenho certeza quanto a isso, eu não cravaria isso não. Um dia de cada vez, mas por enquanto para ela pelo menos se mantém na vitrine, porque ela fica sem mandato no fim do ano, né? Acho que ela pesou tudo e achou que no fim das contas valeria a pena fazer a tentativa, mas vai exigir dela um jogo de cintura maior do que ela mostrou até aqui, porque ela tinha o mandato dela, né? Dentro do mandato dela, ela podia concordar com algumas coisas e discordar de outras sem ter de fazer muitas concessões a ninguém. Agora não, o Ministério é um cargo de livre provimento. E aí depende dela manter condições políticas de ficar lá e de ir bem. Então, é um novo exercício que vai exigir dela outras características e maior jogo de cintura ainda do que ela demonstrou até aqui. E a Marina Silva, por que até agora ainda não foi confirmada? Porque é outra que está tendo de cruzar um Rubicão aí para ter a sua confirmação. Não foi simples, não está sendo simples. E a confirmação dela ainda depende do que fazer com outra candidata ao posto e petista, que é a ex-ministra Isabela Teixeira. Então, havia um lobby petista forte por ela, depois que ficou evidente que a Simone Tebet não aceitaria sem que a situação da Marina estivesse definida. E agora o que se está desenhando aí é oferecer a autoridade climática, que é o que chegou a ser oferecido à Marina, repaginada, essa autoridade climática com ares ali meio pomposos, para Isabela. Mas isso teria que ser fora da estrutura do meio ambiente para que as duas não ficassem se estranhando ali o tempo inteiro. Então, essa autoridade climática ligada à presidência da República com a Isabela ocupando. Isso é o que eu ouvi hoje de algumas fontes com as quais eu conversei. Também não é um desenho simples, porque a Marina ela é muito ali obstinada nas coisas que ela imagina, e ela imaginou a autoridade climática como um órgão de assessoramento técnico do Ministério do Meio Ambiente. Aquele órgão que iria dizer, olha, a gente precisa cumprir essa meta, estamos tão longe assim, então temos que fazer isso e aquilo. E não como um órgão com uma pessoa com grande peso político e grande representatividade de um partido lhe fazendo sombra. Então, esse desenho eu acho que é o que está atrasando aí a definição da Marina, mas ouço de todo mundo, pessoas muito, muito próximas a ela e muito, muito próximas ao Lula, que será sim ela, depois de até ter havido uma grande dúvida a respeito de se ela conseguiria vencer todos os vetos e ser ministra. E ainda, mesmo nomeada, certamente também não terá vida fácil no Ministério, né? Não vai ter vida fácil por parte do PT, e ela está enfrentando problemas na própria rede, Carol. Não é um partido que é desse tamaninho, tem pouquíssimos deputados e senadores, mas tem correntes. E algumas dessas correntes não queriam a Marina, chegou a haver ali uma disputa velada nos bastidores de se o ministro seria ela ou Randolfo Rodrigues, que também se aproximou muito do Lula na campanha, mas ela é a fundadora do partido e ela é a face mais visível
do meio ambiente brasileiro, então nessa ele perdeu o espaço e não deverá ser ministro. Tem uma outra possibilidade, que era a Joênia Wapichana ser a ministra dos povos originários, mas o PSOL também está chamando esse ministério para si, para Sônia Guajajara. Então, não foi só no PT que ela enfrentou um desgaste. No seu próprio partido, houve um certo mal-estar com a maneira como foram feitas as articulações para a ocupação desse ministério. Vera, toda essa preocupação com relação à segurança para a posse, hoje o futuro ministro Flávio Dino disse que vai ao STF pedir suspensão de porte de arma na posse, né? Deverá conseguir, Carol. Eu acho que na esteira do que o TSE determinou durante as eleições, que foi a suspensão do porte e da posse, ali que as pessoas não poderiam portar armas no perímetro próximo às escolas e às sessões de zonas eleitorais, o Supremo deverá determinar algo semelhante para a região ali da Esplanada dos Ministérios, para Brasília, porque a gente está vendo aí que as investigações mostram uma articulação grande para o cometimento desses últimos atentados, dessas últimas tentativas de terrorismo, e também porque existe uma possibilidade de os caminhoneiros voltarem às estradas, tentarem fazer um cerco a Brasília. Então, para prevenir qualquer novo incidente, eu acredito que eles serão bem-sucedidos em obter essa proibição de porte de arma na região de Brasília, do plano... Eu não sei se aí, eu não sei o perímetro, né? Se só a Esplanada dos Ministérios, se todo o plano piloto, se todo o Distrito Federal, porque algumas dessas movimentações acontecem meio longe, mas tem a região da Esplanada dos Ministérios como o alvo. Então, vamos ver como que vai se dar, mas eu acho que o Supremo será sensível a esse pedido do governo, do futuro governo. E está cada vez mais claro que tem um grupo articulado aí por trás dessas ações, né, Vera? A Polícia Federal identificou o mesmo grupo que participou tanto dessa tentativa desse atentado à bomba no aeroporto de Brasília, quanto daqueles atos de vandalismo e de ataque à sede da Polícia Federal, carros e ônibus incendiados no dia da diplomação e mais, né? Agora estão tentando ver quem é que está financiando essas ações, porque a Polícia Federal já tem indícios de que esse grupo gastou R$160 mil na aquisição de arsenal de armamentos. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Uma parte veio do Pará com o empresário lá que está preso, George Washington Santos, mas nem tudo. Ele recebeu coisas quando já estava em Brasília e disse que a articulação, o planejamento foi feito já em Brasília por esse grupo que está se concentrando em frente ao QG do Exército. Foi confirmado hoje pelo ministro Múcio a ideia de se trocar antes o comando do Exército, antes mesmo da posse, para já começar a dar andamento à retirada desse pessoal da frente do QG do Exército. E isso deve ser uma ordem que vai se espalhar para o Brasil todo, para que outros quartéis em que há pessoas acampadas também desmobilizem esses acampamentos. Acampamentos não são atos democráticos, as pessoas têm o direito à livre manifestação, não é disso que se trata. São grupamentos que antes já pediam coisas que não são abrigadas pela lei e pela Constituição e que se mostraram ali celeiros para formulação de planos terroristas efetivamente. Além desse George, tem já um outro que ele acusou em depoimento, que está sendo procurado pela polícia, o Alan Diego Rodrigues, e que, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, já saiu do DF, já voltou aí para o seu estado de origem, mas seguirá sendo procurado. Tem aí uma ordem de prisão, porque ele participou, foi ele que colocou os explosivos no caminhão que seria explodido no aeroporto de Brasília, e outros, pelo menos outros 3 militantes, pelo que está se investigando, que teriam ligações com os 2 atos, o ato de vandalismo, que também se caracteriza como terrorismo, ao meu ver, no dia 18, e essa tentativa que foi frustrada porque foi descoberta antes. Então é importante chegar a quem está financiando, sim, quem está enviando explosivos, quem está formulando esses planos bastante bizarros
de promover agitação, tentando levar a alguma medida extrema como o estado de sítio, uma intervenção federal, alguma coisa do gênero. Qual a música de hoje, Vera? Hoje nós vamos de Marisa Monte, que me ocorreu essa música em virtude dessa situação da Simone Tebet chegando ali num grupo que não é o dela, numa rua que não é dela, e tendo de se relacionar com os seus novos vizinhos. É do segundo disco da Marisa Monte, do Mais. Eu não sou da sua rua, não sou do seu partido, no caso. Eu não sou o seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho. Estou aqui de passagem. Eu não sou da sua rua, eu não falo a sua língua. Minha vida é diferente da sua. Vamos ver se ela tá de passagem ou não, né, Vera? É isso, vai levar um bolinho ali para os vizinhos, fazer aquela política de boa vizinhança, vamos ver o que vai dar. Beijo, Vera. Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, Carolzinha. Bom jornal para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.